Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Psicologia. Eu sou o Miguel Lucas. Eu sou o Luciano Larroça, da Escola Freelancer. Estou hoje aqui para uma conversa simpática e descontraída com o Luciano. Portanto, vou apresentar alguns pontos de destaque que fui falando nos meus artigos, mensagens, conceitos, dicas e estratégias que mais ressaltam na importância, portanto, da melhoria do desenvolvimento pessoal, no caminho para o sucesso, no impulsionar a motivação e mantê-la, sobretudo, durante as estratégias que nós vamos estabelecendo e nos desafios que nos vamos propondo. O Luciano, na Escola Freelancer, portanto, que é uma irmã da Escola de Psicologia, não é? Também ele vai produzindo conteúdos no seu blog que maioritariamente pretendem ajudar outros também a obter sucesso nas suas carreiras de freelancer. Luciano, conta-me também um bocadinho portanto, daquilo que tu te esforças para transmitir portanto, aos teus leitores e aos teus seguidores, no sentido de algumas ferramentas também, e nesta perspectiva aqui mais psicológica e mais mental, que é necessário desenvolver para que eles se mantenham no rumo motivados e influenciados. O ano 2013 foi pessoalmente um ano de grandes mudanças para mim, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, em que eu tive que mudar alguns hábitos também. E para mudar hábitos, e como tu sabes, Miguel, é melhor que eu, é necessário então adaptar aqui algumas estratégias, existir motivação, existir perseverança para se conseguir modificar esses hábitos. Este foi principalmente um dos pontos de viragem em 2013, não só na Escola Freelancer, mas também na minha vida pessoal. O outro foi relativamente ao foco que eu dava aos meus projetos. Passei a ver em 2013 os projetos com maior foco do que eu via anteriormente, prestando ainda mais qualidade naquilo que eu fazia na Escola Freelancer e no meu próprio trabalho também como freelancer, nos nossos e-books e nas nossas palestras, também como há aqui na Escola de Psicologia. E foi um ano em que eu realmente passei a focar mais na qualidade dos produtos que eu fazia, também fruto de mais experiência, de mais maturidade também da minha parte, e que eu fui evoluindo, não é, Miguel? E o ano 2013 para mim foi de foco, 2014 será de foco redobrado. Eu acredito que ficarmos focados naquilo que nós queremos, nos nossos objetivos, independentemente de quais objetivos sejam, é fundamental para qualquer pessoa. Sim, sem dúvida. Então, Luciano, pronto, isso vem ao encontro daquilo que eu também venho transmitindo ao longo de 2013, portanto, aos meus seguidores, aos meus leitores. Existe um conjunto de ferramentas mentais, não é? De habilidades, de expressão, que, de certa forma, nos facilitam aquilo que eu costumo dizer de sermos líderes de nós mesmos. Ou seja, quando nós nos propomos a determinado tipo de desafios ou de objetivos e percebemos que não estamos a ir no caminho desejado, que nos estamos a deparar com um determinado tipo de obstáculos, ou que temos um conjunto de hábitos que nos prejudicam, que nos botam abaixo, que nos propõem ao fracasso, nós, sem qualquer tipo de dúvida, que vamos ficando com as emoções perturbadas, vamos ficando desmotivados e, quer seja no trabalho de freelancer, quer seja no trabalho tradicional, inevitavelmente as nossas emoções vão afetar-nos e vão nos afetar em tudo aquilo que nós tocamos, bem dizer, não é? E isso tem sido repetido também em alguns artigos meus. Portanto, nós temos essa capacidade de nos liderarmos e ela é uma vantagem para a obtenção de felicidade, para a obtenção de realização pessoal, não é? E quem não desenvolve isso, ou quem tem os hábitos opostos, no sentido de facilitar, vai se deparar com problemas. Certamente tu também, em alguns dos teus artigos e vídeos também que vais fazendo e alguns produtos que produziste também no ano 2013, tiveste por base algumas destas preocupações. É verdade. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que eu percebi logo na minha carreira, mais
profissional enquanto atleta, que eu também eu joguei ténis, foi que nós nos podemos moldar consoante aquilo que nós queremos ser. Ou seja, imaginarmos aquilo que nós pretendemos ser e ir modificando o que nós falamos, a nossa forma de pensar, as nossas atitudes, para que isso se concretize. O que eu vejo, muitas vezes, muitos profissionais, não só freelancers, mas também esportistas a fazerem, é quando eles têm um objetivo, eles começam a comportar-se como se esse objetivo já tivesse a ser cumprido. Ou seja, se eu quero ser o melhor profissional, eu não posso esperar que eu comece a ser o melhor profissional do nada. Eu tenho que começar hoje a comportar como o melhor profissional para que daqui a alguns meses eu possa realmente ser o melhor profissional. Se eu não começar, e acima de tudo eu acho que esta é a palavra-chave, começar. Porque muitas pessoas gostam de adiar os seus objetivos, adiar as suas mudanças, amanhã eu começo. Se formos esperar pela altura ideal para começarmos alguma coisa, acreditem, a altura ideal era ontem. Okay? Eu acho que é essa uma perspectiva que eu também sempre tenho. Obviamente temos que estar preparados, temos que ter alguma estratégia, não só para sermos bem-sucedidos, mas também para lidarmos com as dificuldades que possam surgir do nosso caminho, não é? Porque mudar hábitos, mudar o nosso dia-a-dia, não são só rosas, nós não decidimos mudar e mudamos tudo num momento só. Vão existir problemas, vamos ter dificuldades, vamos andar numa autêntica montanha-russa muitas vezes, que é o que acontece, não é? Estatisticamente, eu não quero aqui errar, mas penso que um fumador, em média, quando quer deixar de fumar, acontece em média à 8ª tentativa que ele consegue deixar de fumar. Portanto, é um processo mais de persistência e de melhorar o seu processo do que apenas pensar eu vou deixar de fumar e já dá. Não é? Miguel, muitas vezes a persistência, pensar nisto também desta forma, que quando nós queremos mudar, podemos não mudar à primeira, mas o que interessa não é quando nós mudamos, mas sim se nós mudamos. Sim, sem dúvida. O querer mudar, ou seja, ter a noção de que eu tenho que percorrer determinado tipo de caminho e vou fazer coisas para alcançar. E tu disseste aqui aquilo que eu também muito tenho transmitido nos meus artigos, é agir como se. Ou seja, se eu estou abatido, se eu me percepciono como alguém que não tem habilidade para, se eu estou relativamente desmotivado e desacreditado, uma estratégia extremamente útil é agir como se eu, na verdade, acreditasse que conseguisse. Pronto, isto não é ser negligente, isto é utilizar aquilo que de melhor o nosso cérebro tem, que é uma capacidade plástica. E agora isto vai encaixar-se naquilo que o Luciano disse, que é a modelagem. Ou seja, se eu tiver um modelo, se eu tiver alguém mais ou menos nos passos que eu pretendo dar e que obteve sucesso e que fez de forma correta, aquilo que eu tenho que fazer é olhar para padrões, não é? Que essa pessoa realiza, a forma como se comporta, como se expressa, aquilo que fala, não é? E tentar reproduzir isso. Ou seja, agir como se eu já fosse aquela pessoa, agir como se eu já acreditasse ou já tivesse tido experiência que aquele tipo de comportamento me levasse ao sucesso. Na verdade, a pessoa não tem, mas outros tiveram. Portanto, é seguir aquele caminho. Portanto, agir como se já soubesse que vai obter resultados, modelando alguém que já os obteve. Portanto, certifica-se de forma segura que está a colocar um conjunto de estratégias em marcha que certamente irão ter sucesso porque outros também já obtiveram. Portanto, estas duas capacidades colocadas no terreno realmente podem levar-nos a bom porto. Luciano, outra coisa que eu tenho também transmitido muito é o facto de nós percebermos e estarmos cada vez mais conscientes que temos uma consciência. Isto parece redundante, mas na verdade não é assim tanto. Ou seja, aquilo que mais nos retira do caminho, que mais nos faz instituir maus hábitos ou hábitos inadequados com os nossos objetivos, é na verdade nós colarmos em demasia às nossas emoções do momento, às nossas reações emocionais perante o fracasso, perante o retrocesso, perante a dificuldade, e agirmos como se
fôssemos esse fracasso ou esse retrocesso. É claro que daí para a frente tudo é prejudicado. Porquê? Porque nós não nos conseguimos ver de fora, não conseguimos utilizar a nossa consciência e perceber que eu estou a sentir algo, mas não devo orientar-me por isso. Eu não sei se tu no teu blog tens algumas pessoas que com alguma regularidade tendem a desistir, ou tendem a achar que não vão conseguir, ou que aquilo que estão a fazer não surte efeito, e com isso ficarem pelo caminho, ou pronto, no fundo desistirem, ou acharem que não têm capacidade para chegar mais à frente. Isso acontece bastante, até estatisticamente mais de 80% dos freelancers, quando começam a sua carreira, ao fim de 3 meses já não existem enquanto freelancers. A taxa de fracasso, a taxa de podemos dizer, a taxa de insucesso é muito grande, porque ser freelancer tem várias particularidades, e a principal é que a pessoa, quando começa a carreira de freelancer, está dependente apenas dela mesma. Ela é a única responsável por tudo aquilo que acontece. Ela pode tentar culpar o cliente, pode tentar culpar o computador que não funcionou e que atrasou na entrega do projeto, mas a verdade é que cabe ao profissional freelancer precaver dessas situações e dar a volta por cima. Porque é o nome dele que está em jogo. Acima de tudo é o nome dele que está em jogo, e ser freelancer faz-me muitas vezes comparar um pouco ao ser tenista, porque tal como o tenista, o ser freelancer também são eles próprios que comandam. Se forem bem sucedidos, grande parte da responsabilidade é deles; se forem derrotados, grande parte da responsabilidade é deles. E pegando um pouco no que tu falaste, há uma história que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 14 anos e que me marca até hoje, e que marca grande parte das minhas atitudes. Eu era um atleta que trazia muito dos meus problemas de fora para dentro do campo. Se o que estava a acontecer fora do campo não era positivo, eu acabava por prejudicar-me no campo, acabava a ficar mais descontrolado, mais nervoso, e num jogo de ténis, como vocês sabem, é 1 contra 1, se uma das pessoas não está bem, se uma das pessoas não está a dar o seu melhor, as chances de ela perder são muito grandes. E o que o meu treinador me dizia era: tu dentro do campo tens que atuar como se não estivesses mal lá fora, para que o teu adversário não perceba isso. Porque a partir do momento em que tu passas as frustrações cá para fora, acima de tudo prejudicas o teu jogo, mas acima de tudo dás força para o adversário. São 2 fatores que estão contra ti. Ele diz: obviamente tu podes estar mal, todos podem estar mal, todos podem ter problemas. No entanto, muitas vezes é necessário moldar o nosso cérebro para que naquele momento nós atuemos como se não tivéssemos esse problema e como se estivéssemos ali no nosso melhor das nossas capacidades. E um fato curioso que acontecia muitas vezes, Miguel, era o seguinte: eu entrava para um jogo com esses problemas, mudava a minha atitude durante o jogo e no final eu já nem sequer me lembrava desses problemas. Ou seja, o meu cérebro focou-se tanto na solução do problema que esqueceu-se que eu estava com aquele problema, e isso acabou por não afetar em nada o meu jogo. Portanto, isto demonstra claramente como nós muitas vezes somos capazes de moldar a nossa consciência de forma a que ela atue a nosso favor e não contra nós. Pronto, resumidamente, é excelente aquilo que tu acabaste de falar, porque maioritariamente percebemos que a regulação das emoções, neste caso, não é? As emoções que nos atrapalham, que nos dificultam, as emoções negativas, os sentimentos negativos, no fundo, podem alterar o nosso estado interno, prejudicando-nos nas nossas tarefas, nas nossas performances, no nosso trabalho, na relação que temos com os nossos amigos, com o nosso parceiro. Portanto, tudo isso tem a ver com aquilo que eu também vou transmitindo aqui no blog, que se intitula de gerenciamento das emoções. E para gerenciar estas emoções, nós temos uma consciência. A consciência é o regulador das emoções, é aquela que percebe se aquelas emoções que estamos a ter servem o nosso objetivo, neste caso o jogo, exatamente, ganhar o jogo, fazer coisas para ganhar o jogo, ou se na verdade nos prejudicam, não é? E nos mandam abaixo com a incapacidade de nós falarmos para nós mesmos, no sentido de nos orientarmos. Volto aqui a tocar no ponto de ser líder de nós mesmos. Ser líder de você mesmo tem muito a ver com a regulação das emoções. Não é o controle, porque eu não posso não ter emoções. Mas sim, depois de as ter, depois de as sentir,
eu posso regulá-las. Como? Como tu bem disseste, focando a minha atenção naquilo que me é prioritário. E isto levanta-me uma questão essencial ao Luciano, que tem a ver com o trabalho, com o nosso trabalho e que tem a ver com a questão da felicidade. Ou seja, se eu no meu trabalho, se você no seu trabalho, se os teus leitores nos trabalhos deles de freelancer têm como objetivo ser felizes, ou seja, o produto do nosso trabalho, a atividade do nosso trabalho contribui ou deverá contribuir também de forma grande, não é? Para a nossa satisfação pessoal, para a nossa realização e daí nos sentirmos felizes, porque é que, então, na percussão e no percurso da nossa carreira, nos nossos desafios, nas nossas tarefas diárias no local de trabalho, na grande maioria das vezes, isso são fatores que nos diminuem a felicidade, que nos desestabilizam e que nos trazem satisfação de vida. Então, mas o que é que estará a acontecer naquilo que supostamente nos deveria facilitar e promover a felicidade, na verdade nos prejudica? Isto é extremamente importante também falarmos sobre isto e debatermos sobre algumas coisas sobre este assunto, porque na verdade toda a gente, ou a grande maioria das pessoas, tem que trabalhar para ganhar a sua vida, não é? E nos seus locais de trabalho, naquilo a que se propõe, não é? É gerador de mal-estar e de infelicidade. O que é que tu também abordas ou tens vindo a tocar nesses pontos quando transmites informação? Bom, eu tenho falado bastante sobre esse tema e esse é um tema bastante amplo que daria aqui para nós falarmos durante várias horas sobre a felicidade no trabalho, o que é que isso significa para as pessoas. Vamos tentar sintetizar aqui, até porque grande parte das nossas vidas nós vamos passá-las a trabalhar. Portanto, é importante que esse trabalho nos dê satisfação, que nos deixe satisfeitos, porque senão, se as horas que nós estamos a trabalhar não nos deixam satisfeitos e não nos dão alegria, elas acabarão por prejudicar tudo o que está à nossa volta, a nossa saúde, ficaremos mais estressados, a nossa família, chegaremos também mais estressados a casa, ou mais infelizes, depois também não somos tão boas pessoas com a nossa família, com os nossos filhos e com a pessoa que está ao nosso lado e por aí vai. Mas nós temos aqui várias questões que podemos abordar. A primeira de toda, Miguel, eu penso que está relacionada com a base. Ou seja, muitas pessoas entram para um negócio ou para um trabalho, muitas vezes pensando em benefícios que não a sua satisfação pessoal. Ou seja, começam um trabalho apenas porque aquele trabalho paga melhor, ou apenas porque algum familiar decidiu que era naquela área que ela devia começar a trabalhar, ou porque a pessoa tem medo de arriscar e de iniciar o seu negócio próprio, no entanto não gosta de trabalhar para outras pessoas. Existem aqui várias nuances que nós devemos primeiramente analisar para perceber se a pessoa está feliz no trabalho ou não e o porquê que ela não está feliz. Obviamente não podemos dizer a uma pessoa, olha, larga o seu emprego, comece o seu próprio negócio de uma vez, de um momento para o outro, porque existem muitas pessoas também que têm a sua família, que têm contas para pagar e por aí vai. Mas a felicidade no trabalho muitas vezes está nesse erro e o Brasil é um dos países que mais empreende no mundo, salvo erro no G20, é o segundo país com mais empreendedores, logo a seguir aos próprios Estados Unidos, pelo menos essas estatísticas em cerca de 2012, salvo erro. Portanto, o empreendedorismo tem sido uma das formas do brasileiro sentir-se mais satisfeito com o seu trabalho, mas a verdade é que muitas vezes também essa infelicidade pode estar no próprio contexto do trabalho, ou seja, da falta de objetivos que essa pessoa coloca no seu trabalho. Eu posso também trabalhar para uma empresa, mas se eu andar lá também sem objetivos nessa mesma empresa, eu também serei uma pessoa frustrada, não é? Eu acho que acima de tudo é isto, Miguel, é saber em que é que eu sou mais feliz, a fazer o quê, e no que eu estou a fazer atualmente, se eu tenho objetivos para mim, se eu quero ser um melhor profissional, porque eu acho que é a evolução constante que nos deixa mais satisfeitos e que nos leva a motivar a sair da cama acima de tudo, não é, Miguel? Sim, pronto, sem dúvida que essa circunstância é aquilo que também nós mais fazemos no nosso blog, portanto falamos muito sempre sobre desenvolvimento pessoal, não é? Para aqueles que estão menos bem, o que é que podem fazer para voltarem a estar bem, e aqueles que já estão bem, como é que podem continuar a traçar objetivos e desafios a eles mesmos. Mas, Luciano, para ti e também para quem nos esteja, portanto, a ver, fundamentalmente a minha mensagem, a mensagem que eu mais passo é que há que perceber realmente em que é que a pessoa se vê a fazer e a sentir-se bem, a sentir-se realizado e a dar de si
portanto, neste caso, às tarefas, como é que pode ter retorno dessas tarefas, não é? Não necessariamente olhar apenas pelo plano financeiro e pelo retorno financeiro, mas substancialmente que boas sensações, que bons sentimentos advêm do resultado do trabalho, e se não advêm, não é? Se a pessoa acha que deve e quer e pretende continuar nesse trabalho ou nesse local de trabalho, o que é que ela pode fazer, não é? Para se ajudar, para conseguir ter mais retorno, mais felicidade e mais satisfação. Mais uma vez é colocar a responsabilidade na própria pessoa, no próprio indivíduo, e colocar também a solução para os seus problemas maioritariamente nas suas ações, que é aquilo que eu mais transmito. O que é que eu posso fazer? Qual é a coisa mais pequena, a ação mais pequena que eu posso fazer, que está dependente de 100% de mim, para que possa melhorar aquilo que eu quero ver melhorar. Portanto, ser líder de nós mesmos, colocarmos nós em terreno, puxarmos dos nossos recursos, da nossa criatividade, da nossa consciência, regular os nossos estados internos e colocarmos nas coisas, ligarmos às ações, às tarefas, aos objetivos e fazermos por isso. Se o resultado que pretendemos não está a ser alcançado, temos duas opções: ou refazemos o processo ou mudamos os nossos objetivos. Muitas pessoas gostam de colocar a culpa na empresa ou gostam de colocar a culpa no tipo de trabalho que elas estão a fazer. Isto, digamos que estamos a fazer uma autossabotagem, não sei se o termo é correto, ou seja, estamos a enganar-nos a nós mesmos, dizendo que somos infelizes por causa da empresa. Não, nós próprios escolhemos estar naquela empresa, ninguém nos tirou de casa e colocou naquela empresa. Obviamente estar lá é uma opção nossa por alguma razão. O erro mais comum, e sem dúvida nenhuma, é relativamente ao dinheiro. Muitas pessoas acabam por ficar numa empresa porque ganham mais, mas, no entanto, são mais infelizes. E o que acontece? São mais infelizes, chegam mais infelizes a casa, entretanto já não têm família, entretanto não têm motivação para fazer esporte, começam a ficar gordos, começam a ficar com problemas de saúde, e então começam também a ficar com menos motivação para trabalhar, já não evoluem também naquela própria empresa. Enfim, é uma bola de neve, digamos que é uma escolha que traz benefícios a muito curto prazo, mas que traz vários problemas a longo prazo. E muitas vezes basta mudar uma escolha, colocar a culpa em si e perceber: ok, eu se calhar não estou no lugar correto ou não estou na profissão correta, e então não tenho que mudar. Obviamente eu não tenho que mudar amanhã, porque todos sabemos que também não é fácil mudar este tipo de situação. Mas podemos já começar a planejar essa mudança, para quem sabe daqui a um ano, e esse próprio planejamento também nos dará motivação para continuarmos a trabalhar durante esse período de tempo nesse mesmo local. Okay? Não é necessário mudar naquele momento, mas sim pode já começar a planejar a sua saída, e é o que muitos freelancers fazem, não é? Estão insatisfeitos no seu local de trabalho, vemos designers, programadores, ilustradores, não são satisfeitos a trabalhar para agências e começam a trabalhar como freelancers a part-time ao final do dia, durante o final de semana, até que o seu negócio de freelancer tenha algum cash flow financeiro suficiente para eles poderem dizer: ok, eu vou abandonar o meu emprego das 9 às 5 e a partir de agora o meu emprego das 9 às 5 é ser freelancer. Mas, no entanto, eles andaram 1 ano, 2, 3 anos a prepararem essa mesma mudança. Mas eu dou os parabéns a quem faz isso, porque realmente conseguiu ver a longo prazo e não se deixou ficar atrás de desculpas para a própria empresa. Sem dúvida que esse é um ensinamento que eu vou sublinhar. Ou seja, em determinada fase da sua vida você pode estar insatisfeito no seu local de trabalho, no relacionamento, eventualmente até consigo mesmo, no espaço onde vive. Pode estar a percepcionar que aqueles não são os resultados que deseja, mas, no entanto, conseguir ter uma atitude positiva de ajudar-se a si mesmo, munir-se do máximo de recursos, trabalhar em background e começar a preparar uma outra saída, um outro percurso, um outro caminho, sem necessariamente estar a lamentar-se, a vitimizar-se, a mandar-se abaixo ou a desistir. É aguentar, resistir, persistir, trabalhar em background,
com outras ferramentas, numa outra estratégia, para que quando se sinta capacitado, poder então tomar um outro rumo e um outro caminho. Luciano, resta-me agradecer-te pelo facto de ter estado aqui presente nesta conversa bastante produtiva, que é também um dos temas essenciais que o Luciano escreve na Escola Freelancer. Portanto, se você quer produzir mais e necessita de algumas dicas e de alguma orientação para os seus estudos, para a sua área de negócio, para os seus desafios, visitem aqui, portanto, a Escola Freelancer do meu colega e amigo Luciano La Roça. Eu vou terminar também com uma síntese rápida acerca desta conversa e de alguns temas que abordámos, que é esta ideia. Tão importante como fazer coisas para obter sucesso, para se sentir bem, para ultrapassar um problema, para superar um transtorno psicológico ou um abatimento, ou para superar um trauma do passado, tão importante como fazer coisas quando você se sente numa circunstância destas que eu referi, também é importante quando você não está bem, quando você se sente com alguns insucessos, quando você sente alguns recuos na sua vida, quando as dificuldades se abatem sobre si mesmo, ter a noção também que é capaz de aguentar a barra e começar a preparar um conjunto de estratégias e formas de se superar, de se erguer, de se automotivar, de se auto-incentivar, de ser o seu principal amigo, de ser o seu principal incentivador e continuar a perspectivar a sua melhoria. Portanto, quer numa situação em que se encontra a fazer coisas para melhorar, quer numa situação em que sente que a vida está a enviá-lo para trás, que está a recuar, tenha sempre a noção que possui em si capacidades, habilidades e recursos que, em consciência, é capaz de ser líder de você mesmo. Esta é a mensagem que eu quero deixar para 2014, seja líder de si mesmo nos recuos e nos desafios. Luciano, não sei se queres também apontar aqui a remate final uma mensagem para quem nos esteja a ver. No fundo, Miguel, é acima de tudo concordar a 100% com o que tu disseste, sermos líderes de nós mesmos, porque nós somos o único motor para a mudança. E se 2013 não foi bom, ou se 2013 não trouxe os resultados que queria, olhe para trás, celebre o fracasso, porque aí tem uma excelente pista para saber o que deve fazer para mudar essa situação. E acima de tudo, foco em ter um 2014 muito mais feliz do que o 2013. Luciano, obrigado por esta conversa super interessante e enriquecedora. Resta-me então desejar-lhe um ótimo 2014, força, garra, convicção e permaneça firme nos seus desafios. Até lá. Até lá.